Hoje eu quero começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu quero começar fazendo um brinde. No meu caso aqui temos café. Licença para tomar um golinho do meu café enquanto está quente. Esse brinde é para agradecer aos 73 inscritos aqui no canal. Cada pessoa que disponibiliza o seu tempo para assistir, curtir, se inscrever. Esse canal foi realmente criado a partir de uma vontade genuína de conversar e de compartilhar a importância do autoconhecimento e de pensar sobre as coisas, né? Muitas vezes as pessoas se apegam a um pensamento e replicam ele durante muito tempo, ou durante a vida inteira, sem nem se questionar se aquele pensamento faz sentido com os valores, com as crenças, com as ideias pessoais daquela pessoa. Então, o meu convite aqui é para que a gente pense, questione. Eu não vejo ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa questionadora e jamais vejo isso como um demérito. Eu acho que, principalmente nos tempos atuais, a gente pensar, questionar, se questionar para se conhecer cada vez melhor é muito valioso. Então, cada pessoa que chega por aqui reforça o meu objetivo e o sentido de eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Ficar em frente a uma câmera é um tanto quanto difícil. Eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, e mesmo assim, o meu desejo, a minha vontade genuína, o sentido de estar aqui, a motivação é muito maior do que qualquer timidez ou qualquer outra coisa. E eu trago isso hoje porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar no nosso vídeo, que é sentido e motivação. Você já esteve naqueles dias em que tudo parece perder o brilho? Não é exatamente um cansaço físico ou mental. É aquela sensação de que o que você faz no dia a dia perdeu um pouco de sentido. Acordar, cumprir as tarefas, enfrentar o trânsito, a condução, trabalhar, parece que estamos seguindo um roteiro pré-definido. E isso não é só no trabalho, é na vida como um todo. As atividades que antes traziam prazer começam a parecer uma obrigação, algo que fazemos por fazer, sem uma conexão verdadeira. Você já se perguntou por que isso acontece? Muitas vezes nós continuamos fazendo o que sempre fizemos, sem se questionar o porquê. E raramente paramos para pensar sobre o que está nos motivando ou o que está faltando. Pode ser que tenhamos perdido de vista algo muito importante: o sentido. Esse estado de desmotivação, de falta de energia ou de ânimo, geralmente não aparece do nada. Ele vai se construindo devagar. E quando você menos espera, a cortina se fecha e você não enxerga mais nada. E a questão é que muitas vezes não damos atenção aos pequenos sinais. Vamos empurrando, nos obrigando a continuar sem parar para se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? O que mudou? Quando mudou? A desmotivação pode ser o reflexo de algo maior. E quando isso acontece, começamos a sentir um vazio, uma desconexão. E aqui surge uma pergunta importante: quando foi a última vez que você parou para realmente refletir sobre o que está acontecendo internamente? Talvez a desmotivação seja uma oportunidade para olharmos mais de perto para esses desconfortos e entender o que pode ser ajustado. Recentemente, uma pessoa muito próxima a mim me contou que estava se sentindo assim, que estava passando por isso, que há algum tempo se sente desmotivada até com as atividades que faziam bem, que até os momentos de lazer, como sair com os amigos, começaram a parecer meio sem graça. Durante a nossa conversa, começamos a tentar entender o que poderia estar por trás desse sentimento. E nós começamos a fazer perguntas. Algo no trabalho mudou? Será que a carga das tarefas está incomodando? Ou seria algo mais interno, um distanciamento com o objetivo das coisas que ela faz? Olha como é importante colocar para fora, poder conversar com alguém. Isso me leva a pensar como todos nós, em algum momento, acabamos presos nessa rotina de fazer por fazer, sem nos perguntar o que realmente queremos, o que está nos incomodando. E às vezes a resposta para a falta de motivação está justamente em nos permitir questionar esses padrões meio engessados. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan.
Eu disse o motivo pelo qual eu criei esse canal no começo desse vídeo. E agora eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. São 2 segundinhos. Assim você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Aquela conversa me fez refletir sobre outra coisa, a relação entre sentido e motivação. O que nos motiva a continuar? Se o que fazemos não tem mais sentido para nós, como podemos esperar que a motivação continue existindo? Pensa comigo, quando começamos algo novo, seja no trabalho, um projeto ou até um relacionamento, estamos cheios de motivação, porque naquele momento aquilo tem uma intenção clara. Nós enxergamos o sentido por trás das nossas ações, e isso nos impulsiona. Mas com o tempo, se não revisarmos esse sentido, a motivação pode começar a diminuir. O trabalho pode continuar sendo o mesmo, mas a nossa percepção sobre ele pode mudar. E isso é natural. O que fazia sentido para você há 5 anos atrás pode não fazer mais sentido hoje. E isso não significa que algo está errado. Significa apenas que você cresceu, que os seus valores e prioridades mudaram. E às vezes é preciso ajustar as nossas atividades, o nosso caminho, para que ele continue alinhado a quem somos agora. Então, como reconectar com esse sentido? Uma das formas é olhar para os nossos valores. O que você valoriza hoje? O que, para você, faz tudo valer a pena? Isso pode mudar ao longo do tempo e tudo bem. Talvez no passado você não valorizasse o tempo dedicado aos seus hobbies, como ler um livro ou praticar um esporte. Mas agora, o que te move é exatamente isso. A sensação de bem-estar que esses momentos causam em você. E isso é importante porque os nossos valores funcionam como um guia. Se o trabalho que você faz já não está alinhado com esses valores, talvez seja a hora de começar a traçar um plano de médio ou longo prazo, para buscar algo que seja mais conectado com o que você acredita. O sentido pode ser encontrado nas pequenas coisas que fazemos e na maneira como nos relacionamos com o que está à nossa volta. Mas o sentido não está só no que fazemos, ele também está no que recebemos, nas experiências que nos alimentam. Pense em algo simples como uma conversa com alguém especial. Esses momentos nos preenchem de uma forma que muitas vezes subestimamos. Estamos tão focados em produzir que esquecemos de nos permitir receber, de nos nutrir com essas experiências. Quando foi a última vez que você realmente parou para sentir, para se conectar com o momento presente, sem pressa, sem obrigação de estar fazendo algo útil? Essas pequenas pausas são essenciais para reconectar com o sentido da vida, que está tanto em fazer quanto em ser. E nessa pausa, o desconforto pode aparecer com maior clareza. Às vezes é esse incômodo que nos alerta para a necessidade de mudança, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na forma como levamos a vida. Ele pode estar apontando para algo que precisa ser ajustado. Você pode ignorá-lo e continuar no piloto automático, ou pode encarar e abrir as cortinas para uma transformação significativa. Você já parou para se perguntar de onde vem esse desconforto? Será que ele está tentando te dizer algo? Quando reconhecemos o desconforto e entendemos que mudanças são necessárias, o próximo passo é traçar um novo caminho para chegar no objetivo. Estabelecer metas claras, mas que sejam alcançáveis, é fundamental para dar direção. Isso não significa que tudo precisa já estar rigidamente planejado, mas sim que você tem um norte, um ponto de referência. Tão importante quanto traçar as metas é aprender a comemorar as pequenas vitórias. Sério, não despreze as pequenas vitórias, porque só consegue aproveitar de verdade o que conquistou aquele que reconhece os avanços que fez durante o caminho. Quando celebramos cada pequena conquista, por menor que seja, estamos reafirmando para nós mesmos que nós estamos em movimento. E esse movimento é o que mantém a motivação viva, mesmo naqueles dias mais difíceis. Acredito que o verdadeiro sentido da vida não seja algo fixo ou definitivo, e sim em constante movimento, assim como nós. Ele muda à medida que crescemos e evoluímos. E isso é uma coisa boa. O importante é estarmos sempre atentos aos nossos sentimentos e motivações, questionando o que nos move e o que nos afasta do que é importante. O sentido da vida se ajusta conforme nós nos ajustamos, e estar aberto a essa mudança é parte do nosso crescimento. Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo.
Até lá!